por minha origem. Que haveria eu a renunciar sobre o meu nascimento? Se eu posso devassar o futuro, e se tenho uso do espírito, ó Citerão, tu não verás a próxima lua cheia sem que te veneremos. A ti, como patriota de Éfeso, como seu protetor e pai, nós te festejaremos em danças sagradas, como benfeitor de nossos soberanos. Qual teria sido, ó meu filho, dessas vidas imortais, a que te concebeu? Amigos, vem ali o homem a quem mandamos há pouco chamar. E os dois homens que o acompanham, eu já conheço, são servos meus. Ó velho, olha bem para mim e responde todas as perguntas que vou te propor. Tu pertenceste outrora a Laio? Sim, eu era seu servo e morava em seu palácio. Que fazias tu? Qual era a tua ocupação? Eu era um pastor e andava pelo Citerão. Tu te lembras de já ter visto este homem? De quem me falas tu? Mas que fazia ele? Desde que aqui está. Tu já o encontraste alguma vez? Não posso responder já. Não me lembro bem. Vou reavivar sua lembrança. E sou certo que nos conhecemos no Citerão. Você com 2 rebanhos, eu apenas com 1. Fomos vizinhos durante 3 semestres inteiros. Não foi isso? Dizes bem, mas isso já foi há muito tempo. Não te lembra de ter me confiado uma criança para que eu criasse como meu próprio filho? Que dizes tu? Eis aqui, meu amigo. Aquele que era então o menino pequenino. Desgraçado! Por que não te calas? Não te ires contra ele, meu velho. São as tuas palavras. E não és ele que merece nossa indignação. Que mal fiz eu, bondoso rei? Tu não respondeste a pergunta ao menino a quem ele se refere. Ele fala sem saber e perde seu tempo. Pois se tu não responderes também, tu responderás à força. Pelos deuses, não faça mal ao velho. Que desgraçado eu sou. Eu lhe entreguei a criança. A criança a quem ele se refere. Tu lhe entregaste? Sim. De quem era? Era tua? Não, não era minha. Eu a recebi de uma pessoa. De quem? Ó rei, não me perguntes mais nada. Tu és um homem morto! Se eu tivesse repetido essa pergunta! Pois bem, eu lhe entreguei a criança. Mas aquela que está no interior de tua casa é quem melhor te poderá responder. Foi ela quem te entregou a criança? Sim, assim fez, temendo a realização de oráculos terríveis. Que desgraçado! Oh! Ai de mim! Tudo está claro! Oh, Luiz! Que eu te veja pela derradeira vez! Ser filho de quem sou! Casar-me com quem me casei! E eu matei aquele que eu não deveria matar! Ó gerações mortais, como vossa existência nada vale aos meus olhos, em face de seu destino tão cruel, ó deditoso Éfeso, posso afirmar que não há felicidade para os mortais. Só ele pode vencer ao rei de fins e nos defendeu da morte. Desde então, ó Éfeso, nós fizemos de ti nosso rei e consagrado pelas mais altas honrarias. E agora, quem pode haver no mundo que seja mais miserável? Filho de Laio, provera-nos desses que nunca te haveremos visto. Condoído, eu choro da desgraça, com lamentações da mais sincera dor. No entanto, para te dizer a verdade, foi graças a ti que um dia pudemos respirar tranquilos e dormir em paz. Creio que nem todas as águas dos rios seriam bastantes para purificar esta casa. Dai-te tanto pelos filhos que nela se praticaram. Todos nos sentimos extremamente penalizados. Mas diz que novas calamidades anunciam. Jocasta, a nossa rainha, já não vive. O quê? Infeliz? De como ela morreu? Ela resolveu se matar, alucinada, atirou-se em sua cama, arrancando os cabelos em desespero. Fechou as portas e gritou por Laio.
corria reclamando notícias da rainha, não sua esposa, mas sua mãe, a que deu a luz a ele e a seus filhos. Atirou-se no quarto e nos estou ali, a rainha ainda suspensa pela glória que estimulava. Diante dessa visão horrenda, o desgraçado grita, desprende o laço que a sustinha, e a mísera mulher caiu por terra. E Édipo toma seu manto, retira dele o rochete de ouro que o ofendia, e com a ponta, recurva, arranca das órbitas dos olhos, gritando: não quero mais ser testemunha de minhas desgraças, nem de meus crimes. Soltando novos gritos, continua a revolver suas pálpebras sangrentas, de cuja cavidade o sangue rolava até o queixo, e não em gotas apenas, mas num jorro abundante. Outrora, gozaram uma herança de felicidade, mas agora nada mais resta senão a morte, a maldição e a vergonha, não nos faltando nenhum dos males que pode ser nos mortais. O desgraçado rei está mais tranquilo agora. Ele grita que lhe abriu as portas, mostra todos os tebanos o padecida. Quer sair do exílio, não quer continuar no palácio, depois da maldição terrível que ele mesmo proferiu. No entanto, ele precisa de um guia, um apoio, pois seu mal é grande demais para que seja um suporte. Édipo, que coisa horrível, o quadro mais horripilante que jamais havia presenciado em minha vida. Que loucura caiu sobre ti, infeliz. Pobre de mim! Para onde eu irei? Para que país? Onde se fará escutar a minha voz? Como tiveste coragem de manter assim teus olhos, Édipo. Que divindade te levou a isso? Foi Apolo! Sim, foi Apolo! Não foi ele que arrancou os meus olhos! Fui eu mesmo, desgraçado de mim! Que mais posso eu contemplar? Ou amar na vida? Eu que sou odiado entre os deuses! Oh, Corifeu! Me leva para bem longe!
entanto, em que mar de desgraça se precipitou. Assim, não consideremos feliz nenhum ser humano, enquanto não tiver sofrido os golpes da dor, não será considerado feliz.